Você falou da exploração política disso. Os bolsonaristas já estão fazendo um escarcéu em cima dos vídeos da amiga da Juliana, que acusa o governo brasileiro de negligência, de ser incompetente, etc. e tal. Ela gravou esse vídeo que eu vou passar aqui, que é um troço completamente sem pé nem cabeça, mas está fazendo sucesso aí entre as redes fascistas. Está dando o máximo, mas a gente precisa que o governo brasileiro se posicione como governo brasileiro. Eu não estou para falar do governo da Indonésia aqui, inclusive nem posso falar porque eu estou morando aqui. Eu estou aqui para falar com o governo brasileiro, eu estou aqui para falar com o governo que eu votei. Sou uma pessoa esquerdista, sou uma pessoa que eu votei no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu sou uma pessoa também que não passa o pano quando estão fazendo merda. Então, esse vídeo não é só para resgatar a Juliana. Esse vídeo é para resgatar todas as mulheres que viajam sozinhas pelo mundo, inclusive eu, que saí do Brasil há 1 ano. Inclusive pessoas que veem o meu Instagram e têm vontade de viajar. A gente precisa resgatar não só essa menina, mas como todo mundo que numa situação dessa se sente desamparado. Estava conversando ontem com um deputado federal, acordei, não tenho mensagem mais. Eu sei que o fuso horário da Indonésia com o do Brasil é complicado, são 12 horas. Mas no momento desse, a gente espera que você não esteja dormindo também, gente. E acorda, vamos acordar. Tô cansada de ver no meu Instagram só notícia dos Estados Unidos com a bomba e tudo. Beleza, a gente tem um problema gigante no mundo, mas a gente tem um problema gigante no Brasil nesse momento. E esse problema não é só sobre Juliana, é sobre a comunidade de viajantes que viaja sozinho pelo mundo, principalmente mulheres que precisam de ajuda, certo? Então, vamos continuar. Eu quero energia positiva de todo mundo. Esse vídeo é errado por tantos ângulos que é difícil você, né, achar um só. É tudo completamente estapafúrdio. Dá para entender a revolta dela e a gente é solidário, etc. e tal. Agora, não sei o que ela supõe, né? Que o governo tem um programa para resgatar mulheres que viajam sozinhas pelo mundo, não só brasileiras também. E a culpa é do governo brasileiro, porque a Juliana e ela estão lá fazendo turismo numa área altamente perigosa na Indonésia. É fruto de revolta, eu repito, mas é fruto também de muita gente falando para essa moça. Ela faz sucesso quando posta um vídeo desses com os suspeitos de sempre. E aí, claro, faz 1, 2, 3, e quando você vê, o Lula é culpado pela morte da Juliana. É muito louco isso aí. É uma coisa assim, impressionante como é que funciona a lógica das redes sociais. Pois é, Kiko, eu fiquei ouvindo esse vídeo dela aí. Você viu? Também achando mesmo absurdo, mas eu tentei me controlar assim, falei, eu imagino a dor que deve ser que ela está passando. A gente compreende, mas não concorda. A gente entende o que ela está passando, a revolta, a vontade de encontrar um culpado, porque também, né, nós somos humanos e temos esse hábito de tentar procurar uma explicação, uma racionalidade diante do que aconteceu. E sempre projetar essa responsabilidade sobre alguém. É muito isso que ela está fazendo. Porque alguém escreveu no chat que nem ela sabe o que ela está pedindo. Porque ela começa dizendo que o governo não tem culpa, que eu não posso reclamar do governo da Indonésia, que é onde o fato aconteceu, até porque eu moro aqui, ou seja, ela reconhece que supostamente ela está num país, que ela escolheu viver num país no qual ela não pode reclamar do governo. Aí ela diz que então ela vai reclamar do governo que ela votou antes de se mudar para esse país. E esse governo que ela votou faz questão, né, para não levar hate, dizerem que ela é bolsonarista, ela faz questão de dizer votei no nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele tem que me ajudar. Não, eu não lembro o nome dela. Fulana, eu também votei no Lula. Eu também tenho muitos problemas para serem resolvidos, mas nem por isso eu vou projetar todos eles sobre o presidente da República, que ele tem que vir resolver os meus problemas desse momento. O que pode ser feito no nível diplomático estava sendo feito, assim como todas as coisas que eu posso questionar do governo brasileiro, que pode resolver meus problemas do dia a dia, eu também questiono. Agora, eu não vou questionar o presidente Lula pelo mau funcionamento de cada coisa que acontece no mundo, porque no final foi isso que ela fez. Repito, eu entendo o desespero do momento. E por isso, eu imagino que até ela mesmo, depois, pensando, né, mais friamente, quando passar a dor da perda, ela vai falar, realmente, o que o Lula podia fazer? Ele mesmo pegar um helicóptero e pilotar para resgatar a amiga dela? Sabe? E aí ela tenta... Eu acho que ela percebe no meio da fala
E aí ela tenta dizer qual é a política pública que está faltando, porque afinal, você está cobrando o presidente da República, você deve estar questionando a ausência de uma política pública específica. E aí ela tenta racionalizar dizendo que isso é um problema das mulheres que viajam pelo mundo sozinhas. Então, o Itamaraty deveria, a partir desse raciocínio, ter uma política de acompanhamento de todas as mulheres que pegam um avião e saem do Brasil desacompanhadas. Especificamente, as que vão desacompanhar. Aquelas que vão com um companheiro ou com uma outra amiga, com uma outra pessoa, não precisam dessa política. Só as que vão sozinhas. E não os homens e as mulheres, apenas as mulheres. Talvez ela também chegasse a uma especificidade maior, dizendo apenas as mulheres que vão para os países X, Y, Z, que são países reconhecidos por não respeitarem os direitos das mulheres. Eu queria informar ela que esse tipo de programa já existe. O Itamaraty já faz o acompanhamento de todos os cidadãos brasileiros, não apenas das mulheres, mas principalmente, né, nos países em que os direitos das mulheres não são os mesmos que existem no Brasil. Os consulados e embaixadas brasileiras entregam orientações na entrada do país, mantêm cadastro ativo de todos os brasileiros e dos grupos vulneráveis, né? Nesse caso seriam as mulheres, quando elas entram naquele país. É preciso que você se comunique, não é obrigado, mas você é orientado a se comunicar com a embaixada, com o corpo diplomático, informando se você está bem, quanto tempo você vai ficar, para caso você supere esse prazo, o corpo diplomático ter um alerta de que, ó, fulano deu entrada no dia tal, ia ficar 15 dias, já passou 20, e não se comunicou e nem embarcou. Vamos ver se está tudo bem, vamos entrar em contato. Isso já existe, chama-se diplomacia profissional. O Brasil faz isso muito bem. Eu tenho várias críticas às linhas ideológicas, e até um exagero de republicanismo da nossa diplomacia, da nossa tradição diplomática. Mas não dá para dizer que ela não é extremamente profissional. Uhum. E ela cumpre, assim, talvez seja a mais bem preparada do mundo, reconhecida pelos outros corpos diplomáticos. Ela acompanha, caso a caso, pessoa a pessoa, que sai do Brasil e entra num país em que pode haver algum risco para algum grupo vulnerável brasileiro que está entrando lá. Eu tenho certeza que na Indonésia, ela, a amiga dela e todos os demais brasileiros que estavam ali, estavam registradas junto ao corpo diplomático brasileiro na Indonésia, que estavam na Indonésia. E qualquer problema que elas viessem a ter, que fosse de outra monta, não fosse um acidente, fossem perseguidas, presas, sequestradas, enfim, qualquer outro tipo de problema, até mesmo, né, sequestradas, entre aspas, pelas autoridades, sobre alguma acusação, elas teriam a defesa, como nós cansamos de ver. Todos os casos que aparecem na imprensa no Brasil, de brasileiros presos, até aqueles que entraram cometendo crimes, segundo a ótica do país em que entram, defendidos até o último minuto com todos os esforços e recursos pelo governo brasileiro. Até mesmo durante a gestão Jair Bolsonaro. Porque esse é um elemento bom da nossa diplomacia. Ela tem um caráter permanente na sua atuação. Mesmo quando tem um maluco como chanceler, como foi no período do Bolsonaro. Havia uma resistência desse corpo diplomático profissional e permanente. Essa é uma vantagem da nossa diplomacia, que não está isenta de problemas, mas, né, tem essas vantagens. Então, assim, a gente compreende o momento, a tristeza e a revolta, mas não dá para transformar... Aparentemente, o deputado federal que estava conversando com ela era o Henrique Vieira, né, que é um deputado federal do PSOL, do Rio de Janeiro, com a base específica em Niterói, que é a cidade natal, né, desse pessoal todo aí, da Juliana e das amigas dela. Uhum. Então, eu tenho certeza que o Henrique, inclusive, além do apoio técnico, político, ele dava um apoio também emocional, espiritual. Quem conhece o Henrique sabe que ele é um pastor progressista, então imagino que ele tenha sido a pessoa ideal para estar acompanhando a família nesse momento. E ela chega a reclamar que está sem notícias dele porque é de madrugada no Brasil. Sabe, é a mesma exigência de que o presidente Lula pare de falar da guerra que pode se tornar a terceira guerra mundial nuclear entre Estados Unidos, Irã e Israel, porque tem uma brasileira. Aí ela tenta dizer que não é uma, são muitas.
Ok, tem que ter política pública para isso. E tem. E já tem. Agora, nada disso vai impedir que esses tipos de fatalidades, né, aconteçam. Não é culpa do Lula, não é culpa do Henrique Vieira, não é culpa do Trump, não é culpa de nenhuma conjuntura outra que não a decisão dela, dos amigos dela, de viverem a vida deles com aventura. E existe esse risco. Não tem como fugir. Perfeito. Ela gravou outro vídeo que eu vou compartilhar com vocês aqui, do mesmo teor, mas, como eu disse, triste a exploração política que está sendo feita em cima dessa tragédia. O governo da Indonésia falou para o governo brasileiro que as buscas tinham parado. Certo, as buscas pararam. O governo brasileiro, querido, avisou para a família que não tinha busca, que as buscas tinham parado. Mas eles não pesquisam, acho que eles não realmente procuram entender o que está acontecendo. Acho que eles não entendem que tem uma legião de pessoas que sabem o que está acontecendo nesse vulcão. Então, a gente que está aqui está tentando mostrar que o governo brasileiro está completamente despreparado. Que é um despreparo, minha gente, é uma falta de informação, é a falta de credibilidade, que é revoltante. É revoltante, assim, é revoltante. Então, seguimos, mais uma vez, confiando nos anjos que aparecem no caminho e nas pessoas que estão aí passando informação verdadeira. As buscas continuam. Juliana, se Deus quiser, vai ser resgatada. Muita energia positiva, vamos embora. Obrigada a todo mundo, todos os brasileiros, vocês são foda. Tem um outro vídeo do pai da Juliana agradecendo o governo brasileiro, o empenho e tudo, que desmente essa moça aí. Samuel, o que fica também muito óbvio nesses caras é a lógica dinheirista, capitalista dessas coisas aí, né? Esse vulcão não é fechado e deveria ser agora, por razões óbvias também, não só luto, mas de segurança, porque dá dinheiro. E dá dinheiro para a gente ali, da iniciativa privada, que molha a mão do fiscal, né, dessa comunidade, não sei se é prefeitura, o que é, e mantém uma atividade que é perigosa e que acumula tragédias. É a mesma coisa lá do balão em Santa Catarina. Esse Monte Rinjani acumula mortes e acidentes. São várias histórias de quedas, torções, com clima instável e trilhas que não são oficiais, mal sinalizadas, guias despreparados. Esse cara aí falou que estava só 3 minutos na frente dela. É mentira, você acho que mostrou isso muito bem. E mesmo assim, 3 minutos numa trilha dessa é uma eternidade. Você fica para trás, ainda mais com neblina. Mas não interessa que isso seja regularizado, porque as pessoas ganham dinheiro em cima disso. E se tem um cadáver no meio do caminho, daqui a pouco ninguém se lembra mais, né? Vai ter mais gente querendo conhecer esse lugar, e aí se perpetua esse ciclo aí que vai acumulando mortes e mortes e mortes. É um troço assim que obedece a essa lógica também, gente interessada nesse esporte, e claro, tem sempre alguém do outro lado. Se você pagar bem, você vai lá e tem uma morte dessas aí do jeito que você sonhou. Diga lá. Até tem uma coisa aqui, porque na fala dessa última fala da menina aí, é que ela diz, o governo disse que as buscas pararam, mas as buscas não pararam porque tem anjos que estão nos ajudando, pessoas que vieram de Jacarta e tudo mais. O que o governo brasileiro pode afirmar, e foi o que ele afirmou, as buscas são interrompidas durante a noite, quando as condições climáticas não permitiam, porque isso é um informado pelo governo indonésio. Não vai o embaixador brasileiro, um secretário do consulado, não vai lá tentar resgatar pessoalmente. Ele vai entrar em contato com as autoridades e fazer pressão política em cima das autoridades para que elas não interrompam, que elas tentem todos os esforços possíveis. Mas até aqui no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, quantas pessoas já não morreram fazendo turismo de aventura, trilha, aqui na Floresta da Tijuca, na Pedra da Gávea, caem durante
escaladas ou ficam presas naquele paredão há pouco mais de 2 anos. Uma pessoa morreu também, foi tentado resgatar e as condições climáticas permitiam, havia visibilidade, não tinha neblina, mas era um paredão rochoso. Como é que você ia encontrar um helicóptero ali sem a hélice bater no paredão? Não tinha como chegar na pessoa, só via rapel. Alguns casos salvam, outros casos não salvam, isso é normal. E o que dita a capacidade de resgate não é a política, é a técnica, a lei da gravidade, sabe? O que você pode ou não pode fazer ali. O que o governo brasileiro informou, aquilo era uma madrugada, quando ela grava aquele vídeo, eu estava vendo o contexto, o governo brasileiro informou, neste momento as buscas estão suspensas, serão retomadas ao amanhecer. É isso que nós temos de informação do governo indonésio, que está também nos passando informações da equipe de busca no local. Não é? O governo indonésio também não ia lá pessoalmente, sabe, um governador da província, nada disso, tentar resgatar. São as forças treinadas para isso, técnicas para isso, que dizem, esse horário não posso tentar buscar, senão vai morrer mais gente tentando salvá-la. Não dá, não vai ter efetividade. Aí não adianta virem anjos, não sei de onde, amigo rico que vem e freta avião para chegar. Isso. Alguém disse aqui que ela pode ser uma bolsonarista que meteu essa de votei no Lula para dar endossar. Pode ser, pode não ser. A gente tem que compreender que ela estava num momento de muita tensão. Mas, de fato, esse vídeo dela, da ASO, e foi um instrumento que a extrema-direita passou a usar nas últimas horas para culpar o governo Lula, e seria absurdo se o presidente também fosse o Bolsonaro, a gente tentar culpar o Bolsonaro, ou seja lá, qual foi o presidente do Brasil, porque um cidadão brasileiro caiu num desfiladeiro na Indonésia e ficou durante 4 dias tentando ser resgatado, ninguém abandonou ela lá. Quem abandonou ela, e você falou, que aí eu entro na tua pergunta, foi o guia. Porque se as condições climáticas não permitem que eu enxergue 10 metros à frente, não existe isso de combinar, eu vou na frente, depois você me alcança, tá? A responsabilidade é do guia, de ter todos aqueles que estão sob sua responsabilidade sob as suas vistas, garantindo que eles estejam bem. Se fosse no Brasil esse acidente, esse guia seria criminalmente responsabilizado. Não sei como que é a legislação na Indonésia. Talvez seja semelhante, mas ele tem que ser criminalmente responsabilizado.